Boa noite, professor Severino Celestino. Boa noite, Álvaro Mordecai. Boa noite para todos. Para mais um episódio do nosso programa de Moisés a Kardec. Para quem não tem o hábito de estar por aqui, o nosso objetivo nessas nossas lives quinzenais não é validar todos os versículos que o Velho Testamento tem, mas é identificar dentro do corpo da obra as verdades espirituais que muitas vezes nos passam despercebidos. Porque quando nós nos aproximamos desses materiais, nós às vezes ou queremos negá-lo ou queremos admiti-lo na sua integralidade. Nosso objetivo é retirar a sabedoria que esses textos possuem e trazê-los para uma leitura daquilo que a doutrina espírita possa nos oferecer desse material. Então, nós já estamos no nossa quinta temporada, portanto, no nosso quinto livro. Estamos estudando o livro de Deuteronômio e estamos fazendo a sequência desse nosso estudo, tá certo? É isso, né, meus amigos? Nós paramos no capítulo 16, versículo 18. Agora, porque a gente tinha visto as 3 festas, né? Isso. Nós vimos as 3 festas. Aí vimos aqui a festa dos tabernáculos, vimos a Páscoa, que está logo no começo, né? A Pêssah, e Shavuot. Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes. Ele chama de Pentecostes, mas porque ele quis... não é Pentecostes, é a festa de Shavuot, a festa das semanas. Isso. E eu queria, Jorge, porque eu gosto muito permita-me, Álvaro, antes de você entrar no Shoftim, na parte do juiz, que eu gosto muito de ligar, como foi o objetivo que Jorge falou ali no início, da gente tirar desses versículos que a gente estuda aquilo que é mais importante. E sobre a primeira festa, eu gostaria de registrar, que é a Pêssah, a presença de um homem que veio da Cirinéia, antiga, atual Líbia, né? Que veio de distante, segundo Mateus, celebrar a Páscoa em Jerusalém e acabou amando do soldado romano, sendo aquele que auxiliou Jesus a carregar a cruz. Então, a gente observa que a Páscoa, que origina das 3, Shalosh Regalim, é a festa realmente que abre, né, a libertação do povo hebreu, mas que para nós que conhecemos a primeira revelação, a segunda e a terceira, a gente tem muitas ligações, e eu queria fazer a primeira ligação, essa de Simão Sirineu, na festa da Páscoa, carregando a cruz de Jesus, que não foi uma casualidade, né? Ele veio de tão longe para acabar encontrando com Jesus durante essa festa que estava sendo crucificado. E ainda as citações, né, que a gente tem em Mateus 26, que os discípulos foram comemorar a festa no cenáculo, que Jesus ordenou a Pedro e João que fosse ao cenáculo em Jerusalém, encontrasse fome com a biga, perguntasse a ele onde eles iriam celebrar a Páscoa, e que ele celebrou ali, além de ter vivido ou revivido essa grande festa judaica, que ainda hoje é tão ativa, tão atuante. Tem até um livro chamado Agadá de Pêssah, com todas as passagens. Eu acho maravilhoso tudo isso. Mas Jesus reviveu isso e acrescentou 2 coisas importantes para nós, que não tem na Páscoa judaica. O lava-pés, que está lá em João 14, e a promessa também do Consolador, que foi nessa noite, foi nessa última Páscoa celebrada por ele. Sem falar na ressurreição, né, que é um outro passo de uma mensagem muito grande de imortalidade da alma, de permanência após o mundo espiritual, e tantas outras questões que ele deixou reservado para a posteridade. Porque quando se fala no Ocidente em Páscoa, parece que não existiu Páscoa judaica, mas ela é
a matriz de tudo. É isso que eu quero fazer, essa ligação muito forte, né? Porque a grande festa que as pessoas que comemoram, como os nossos irmãos católicos, eles falam mais da passagem de Jesus da morte para a ressurreição, da vida da morte para a ressurreição, é que eles consideram isso a passagem de Jesus da morte para a ressurreição. Isso para eles é o mais forte da Páscoa. Mas para o judeu não, nem se fala disso. É a libertação do povo de 430 anos de escravidão, que é o que marca, começa tudo aí. Isso a gente tem que saber separar bem essas questões, que são muito importantes. A segunda, que é o Hag HaShavuot, que é a festa... Não. Diga, Jorgito. Não. Queria que você voltasse lá na primeira, porque o senhor foi lá e resgatou a figura de Simão Cirineu, mas eu não entendi a conexão. O que o senhor quer conectar aí que eu não me perdi? A conexão dele é que aconteceu dele, veio a Israel, a Jerusalém, comemorar a Páscoa, como judeu que era. Judaica. Judaica. E Páscoa ele judaica. Entrou na Páscoa cristã. Cristã, exatamente. É essa ligação que eu gosto sempre de fazer entre primeira, segunda e terceira revelação. Então, a ligação dele foi exatamente essa. Ele veio da antiga Ciriné, que hoje é Líbia, né? Distante, para comemorar a Páscoa judaica em Jerusalém, que é a chamada Festa da Peregrinação. E aí, nessa comemoração, é que ele, casualmente, ele encontra Jesus, que vai levando o madeiro, a cruz. Que ele certamente nem conhecia, né? Não. Mas porque ele se recusa a querer levado primeiro, né? Exato, inclusive ele levou porque foi obrigado, pelo soldado estava preocupado em que a cruz chegasse lá para ele crucificar Jesus. Então, esse é o que eu acho marcante, além da própria festa, né? Como está lá em Mateus 26. Diga, Jorge, mais alguma coisa? Não. Estou ouvindo não, Jorge. Estou procurando aqui. Vocês conhecem esse livro? O Evangelho de Jesus? Eu acho que eu tenho esse livro. Ele não é espírita. Ele é um livro pequeno. Eu tenho no meu livro. Eu tenho. Certo. Ele é um livro pequeno. Ele é um livro católico, tá? Ele é um livro católico. Mas eu gosto muito dele. Por quê? Porque ele faz uma narrativa única. Ele pega os 4 evangelhos e conta a história de uma vez só. Então, ele vai contando aí o que Mateus fala, o que Lucas fala, o que João fala, e ele vai fazendo só uma história, como se fosse um só mega evangelho. E ele tem uma coisa legal, é que à medida que ele vai contando a história, ele mostra um mapa e mostra uma expectativa de quando é que isso aconteceu. Sim. Claro que essa obra é uma obra católica, né? Então eu não posso dizer assim, é isso mesmo, mas ela vai mostrando quando foi que as coisas teriam acontecido na visão aqui do autor do livro, né? E ela é bem interessante, que aqui já é a Semana Santa, então ele está falando que foi na quarta-feira que isso aconteceu e tal. E aqui eu gosto de usar porque para buscar as coisas é mais fácil, não tem que ficar procurando nos 4 evangelhos. Eu vou num só e aqui eu pego a informação de uma vez só, sabe? Mais rápido. Eu conheço, Jorge, eu tenho essa obra, é muito boa. Para quem quer entender o acontecimento. Cronologia das coisas, né? Cronologia é muito interessante. Eu tenho uma Bíblia em ordem cronológica, mas ela não faz essa. Tem uma Bíblia que se chama Bíblia em ordem cronológica, mas ela não casa todas essas informações. Vou comprar ela lá. Isso que é legal. Outra coisa, ainda com relação à festa do Pêssego, a questão que a gente sabe que a festa é chamada Festa dos Ázimos, por causa do pão sem fermento, que é o ázimo, né? Sim. E Jesus fala, mesmo nos seus ensinamentos, como está em Mateus 16, que ele disse que os discípulos dele se acautelassem do fermento dos fariseus e dos saduceus.
Quer dizer, ele cita o fermento, que é um elemento participa não, é obrigado a ser excluído da Páscoa, mas que Jesus, com muita propriedade, ele traz aqui um significado do fermento que atrasaria o fato deles terem que sair do Egito às pressas, não tinha tempo para fermentar, e etc. E que o fermento também é trazido como algo que contamina, como se fosse algo mal, que não é bom. Ele traz isso também ainda com relação à festa da Páscoa. Diga, Jorgito. Basta um pouquinho de fermento para levedar toda a massa. Um pouco. Basta um pouquinho da cisânia dos fariseus para arrebentar com os cristãos. A mensagem. Bastaria que eles admitissem um fragmento das verdades que o templo possuía para que eles se desvirtuassem daquilo que eles deveriam buscar. Então, o perigo era que esse fermentinho dos fariseus caísse entre eles. Por exemplo, os fariseus dissessem para um dos discípulos: está sabendo o que é que Felipe falou de você? Aí, não estou sabendo. Pronto, acabou. Um fermentinho é suficiente para levedar a massa toda. O que vale dizer é que no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, se eu não me engano, nós vamos encontrar logo ao final, nas últimas parábolas, a parábola do fermento. E Jesus usa que o reino, que seja o reino dos céus como fermento, usado por uma mulher que faz pão. Ela coloca uma pequena medida em 3 medidas de farinha e toda a massa fica fermentada. Então, aqui é interessante, porque o fermento por si só, na Páscoa é ruim, mas na levedura da massa do reino dos céus, que aí são 3 porções, primeira, segunda e terceira revelação. Quando nós colocamos um pouquinho disso, isso fermenta o reino dos céus. Ou seja, é aquele momento, a partir da terceira porção de farinha, do terceiro do Consolador prometido, da terceira revelação, esse fermentar será muito rápido. E aí na Revista Espírita a gente vai achar lá em 1868 a Era das Encarnações Messiânicas. Messiânicas no sentido de trazer uma série de espíritos mais evoluídos a arrastarem pelo exemplo e impulsionarem em momentos de crise, porque o que nós devemos nos lembrar é que Kardec também nos diz aqui nos momentos de crise que é impulsionado essa regeneração da humanidade. Então, o que nós estamos querendo dizer? Que aqui existe uma correlação nisso que o professor disse na Páscoa com o Cirineu, primeira, segunda e terceira revelação, que a condição do fermento também é colocada nessa posição e que o Evangelho nunca dá um veredito por definitivo. Então, como eu costumo dizer, o fermento é bom ou ruim? Depende como você usa. Se você usa no seu orgulho, se você usa nas suas imperfeições, as suas paixões tomam conta do seu espírito e delas se torna escravo. Por outro lado, se você usa isso em favor do despertar de uma consciência, e aqui tem aquela frase famosa, que os 2 dias mais importantes da vida são o dia em que você nasce e o dia em que você compreende o que você veio fazer aqui, o despertar da sua consciência. Nesse momento, é o nascimento do novo homem que, junto com as verdades do Espírito, irão fermentar, irão fazer com que toda essa massa seja levedada no melhor dos sentidos. Então, sempre o Evangelho, ele possui alguns paradoxos, palavras que se opõem, segundo a condição do livre-arbítrio da utilização dela. Muito bem. Nós estamos saindo do tema, né? Porque a gente teria que estar lá no 16 do Deuteronômio, mas eu queria voltar mais um ponto aqui.
são 3 medidas são 3 medidas de farinha que coloca o fermento. Exato. Se ela tivesse feito o pão com 1 medida de farinha, o pão seria um pão meia boca, pão pequenininho. Menor. Se ela tivesse feito o pão com... É menor. Se ela tivesse feito um pão com 2 medidas de farinha, já seria um pãozinho mais bacana. Mas como ela fez um pão com 3 medidas, ela fez um pão 100%. Com 2 medidas de farinha, daria um pão 60%. E se fosse 1 medida só, seria 1/3, 30%. Isso. Seria terra boa, mas é uma terra boa que produz a 30%. A 3 por 1. A 3 por 1. Se eu fizesse com 2 medidas, aí produzia 60%. 60 por 1. 100. 60 por 1 e o outro produziria a 100 por 1. Então, eu poderia ter ali também, na interpretação, as 3 terras boas. A terra que produz a 30, a 60 e a 100 por 1. Bacana, né, Elahá? Que midrash legal que você... Conexão bacana. Muito bem. Tem mais um detalhe, gente. Eu não posso deixar de não que eu queira dizer que vocês o que vocês apresentaram não foi bom, foi excelente. Eu estou apenas colocando interligação ou união entre as 3 revelações, porque a primeira festa da Páscoa, você viu, só sobre ela surgiu aí fermento, surgiu o Simão Cirineu, surgiu na primeira festa. Na segunda, a gente não pode deixar de falar, que é Shavuot, que, como você colocou aí, o nome de Pentecoste, que foi o nome dado por Lucas, né? Porque já é uma questão do grego, mas Shavuot a gente não pode deixar de falar do que aconteceu no livro de Atos 2, que foi exatamente aquele fenômeno do derramamento da mediunidade sobre todo ser vivo, realizando o que o profeta Joel profetizou no capítulo 3 do seu livro, que é exatamente o que Pedro explica, porque todos estavam naquele fenômeno de xenoglossia, um fenômeno explicado por Kardec, como um fenômeno maravilhoso, do derramamento da mediunidade, agora, sobre todos, a partir do quem? Do Shavuot ou do Pentecostes, que é a segunda festa que vocês viram. Agora, a terceira... antes. Sim, diga lá, Jorge. Lá vem você com o seu midrash. Vamos lá, vamos ver o que vem. Não, nem era. Não, é só um detalhe. O Joel é o primeiro dos profetas, tá? De todos, se a gente for fazer da ordem cronológica, ele é o primeiro, ele vem antes de Isaías, antes de todo mundo. Ele é o primeiro, é Joel. Joel, aí vem o outro. Então, o primeiro já dizia sobre a questão da mediunidade no final dos tempos. O que vem primeiro é o que fala do que vai acontecer sobre a mediunidade no final. É isso. E que aconteceu na festa do Shavuot, né? Vem acontecendo desde Shavuot. Shavuot, que foi o Pentecoste, aonde Lucas batiza o Pentecoste. Agora, quer acrescentar alguma coisa, Alva, aí nessa parte? Meu amigo, acho que não. Acho que a gente pode... Pode ir para a terceira. Pode ir para a terceira. Nos tabernáculos eu tenho uma colocação a fazer. Que o tabernáculo é uma festa que acontece, é a terceira festa, pela ordem, primeiro Pessa, segundo Shavuot, terceiro tabernáculo. Pessa é a Páscoa, Shavuot é o que a gente chama no Ocidente, segundo Lucas, o Pentecostes, e tabernáculo é a terceira, que é uma festa que acontece no dia, geralmente no mês de Shirei, que é setembro, e que todo mundo confunde no cristianismo essa festa com o Domingo de Ramos. Porque todos colocam essa festa uma semana antes da Páscoa. Não é assim? Que Jesus entrou uma semana antes da Páscoa. Jesus jamais poderia comemorar o tabernáculo uma semana antes do Pêssar. Sim. E quando ele foi crucificado, foi em março. Essa festa aconteceu em setembro. Então não foi uma semana antes, foi 7 meses antes. Tem outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, que é a Páscoa em abril, março, abril.
Sim, como nós estamos vivendo agora. Então, há um erro cronológico aí que ninguém nem presta atenção. Mas aquele princípio do etrog, lulave, todas aquelas plantas que se comemora no Shavuot, a barraca, o sucote, o sucá, com plural sucote, que relembra os 40 anos que o judeu esteve no deserto. E essa festa é a terceira festa que ocorre no mês de setembro, e não uma semana antes da Páscoa. Então, é outra colocação que eu faço, que pode ser que, às vezes, até alguém me ache herético, mas não é. Eu tenho que mostrar, nós temos que mostrar o que realmente acontece na ordem cronológica das coisas. Não é isso? Agora, eu gostaria de fazer um comentário aqui. Eu gostaria de quebrar a ordem aqui das coisas para responder uma pergunta aqui de um amigo nosso que tem tudo a ver com o nosso tema. Eu não conheço, se o Adriano estiver por aí puder colocar, Elias Moraes, 21h56, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele diz assim, considerando que a arqueologia considera Moisés e sua história como aparecem na Bíblia como uma lenda judaica, como os senhores associam essa conclusão à visão espírita de primeira revelação? Elias, primeiramente, muito honrosa a sua pergunta, nós nos sentimos muito felizes por considerar que temos qualquer tipo de capacidade de trazer qualquer tipo de contribuição dentro desse questionamento, mas primeiro gostaria de dizer que a arqueologia, ela trabalha com fatos, com pesquisa, mas ela é plural. Então, nós encontramos artigos acadêmicos e científicos sobre diferentes escavações arqueológicas que encontram fatos, porém trazem interpretações diferentes. Então, muitos dos achados arqueológicos hoje já trazem evidências históricas sobre alguns dos elementos aqui dentro da história de Moisés. Esse é o fato número 1. Não tem como dizer a arqueologia toda tem a mesma compreensão. O fato número 2, eu diria que a associação, a conclusão da visão espírita de primeira revelação é dada por Allan Kardec. E isso está no capítulo 1, página 41, da última edição de Guilherme Ribeiro, onde no capítulo 1, na página 41, ele coloca as 3 revelações, Moisés, Cristo e Espiritismo. Então, eu gostaria de dizer que a visão espírita de Moisés como primeira revelação é de Kardec, não é de nós aqui reunidos. Nós procuramos nos orientar aqui nessa live pela doutrina espírita. E eu gostaria também de te dizer, meu amigo, que Emmanuel, ele não simplesmente traz a nobreza da primeira revelação, a profunda contribuição da primeira revelação, como sendo importante, mas ele diz a par, ou seja, lado a lado com o Evangelho, encontramos a primeira revelação, a lei de Moisés. E ele nos diz, poemas estes de eterna claridade. Mas eu entendo que a maior parte de nós nos calçamos ou nos preocupamos com a letra e não com o espírito. E realmente, tendo o pensamento greco-romano e a visão ocidental do nosso, na interpretação bíblica, realmente parece que a Torá, muitas vezes, ou a lei de Moisés, não tem sentido. Mas deve ser a primeira vez, eu imagino que você não seja espírita, mas se você for, esteja convidado para assistir aqui entre esse e mais o restante das lives de Antigo Testamento. Hoje já quase 125, 130 lives sobre Antigo Testamento, à luz da doutrina espírita, e eu espero que um pouco dessa contribuição possa tocar o seu coração, como tem tocado o meu, do professor Celestino e do Jorge Elahá. E muito agradecido pela sua pergunta, amigo. Desculpa desculpa responder antes. Ok, tudo bem. Eu acho que as minhas colocações seriam essas com relação às 3 festas,
e que você já pode entrar na parte dos juízes, que é Shofetim, para você começar a explicar as conhecidas obrigações que existem, que começa aqui nesse item, versículo 18, capítulo 16, mas que vai ao 17, continuando com outras observações acerca dos reis e acerca dos, que são três grupos especiais, né? Julgamento dos reis, os juízes e os... Qual é o terceiro? Quem é o terceiro grupo? É rei, juiz, que ele coloca aí. Vamos lá. Eu queria dar uma contribuição. Acho que claro, profeta. Eu queria dar uma contribuição Eu queria dar uma contribuição na resposta que o Álvaro colocou, no sentido de trazer uma ajuda aí nessas questões. A questão é a seguinte: para a doutrina espírita, a primeira revelação não é Moisés. A primeira revelação são os 10 mandamentos. Então, se algum dia alguém disser Moisés não existiu e provar que não existiu, também, não tem problema. A questão não é Moisés. A questão são os 10 mandamentos. O que nos importa é isso. É a sabedoria que está contida nos 10 mandamentos. Hoje nós não temos evidências históricas suficientes para a comprovação da existência dele. De repente, nem tudo aquilo que os textos falam que ele fez teria sido feito. É possível. Afinal, esses personagens muitas vezes são cobertos de uma série de fatos que vão além da realidade. Mas se algum dia alguém disser assim, não existiu, provamos, tudo bem, o que importa é a sabedoria dos 10 mandamentos, porque nós não adoramos pessoas, a questão não é a pessoa de Moisés, mas é a sabedoria dos 10 mandamentos. Se foi Moisés, se foi Arão, se foram os sábios da Cabala, se foram um rabino, não interessa quem foi. O que importa é que os 10 mandamentos são um tratado muito interessante de sabedoria que o judaísmo legou à humanidade. E é isso que nos importa. Pessoas, de repente, elas podem nem ter sido aquilo que a gente imagina que elas sejam. E se elas não foram, tudo bem, isso não muda nada. O que interessa para nós é o conteúdo, não são as pessoas. Muito bom. Vamos lá? Então, só para a gente, antes de passar para a segunda parte, eu queria só dizer o seguinte: essas 3 festas que aparecem aí no capítulo 16, Pessach, Shavuot e Sukkot, essas 3 festas são as 3 festas mais importantes dentro do judaísmo, pelo fato de repente, elas trabalharem a questão da peregrinação. Então, essas 3 festas, as pessoas peregrinavam para a realização dela. Agora, atualmente, não são só 3 festas, nós temos 7 grandes festas judaicas, né? Então, nós temos, começando pelo começo do ano, que é o Rosh Hashanah, começo do ano, que é lá por setembro, mais ou menos, setembro, outubro. Aí temos o dia de Yom Kippur, né? Travando demais. Yom Kippur, o dia do perdão, tá? Tem Hanukkah, que é uma festa mais moderna, que é já do período da ocupação dos macedônios, né? A festa de Hanukkah. Dos Macabeus. Temos a festa de Tisha B'Av, que não chega a ser uma festa, né? É um momento de tristeza, porque muitas coisas ruins da história judaica aconteceu em Tisha B'Av, que a destruição do templo, início da Primeira Guerra Mundial, etc., tudo é ligado no Tisha B'Av. Tanto que os judeus, quando chega no dia que é 9 do mês de Av, Tisha B'Av, já ficam esperando uma coisa ruim acontecer, porque geralmente essa é a data em que acontecem grandes fenômenos, né? Tá bom? Então, isso posto, nós podemos entrar, meu Deus, agora, já depois de tanto tempo, no nosso tema da noite de hoje, discutindo os... Oi.
Pois, chofeirinho, vai, Álvaro, começa com você. Shoftim. Vamos lá, o que significa essa passagem que a gente agora vai explicar rapidamente por 2 horas hoje. Continuamos daqui 15 dias. O que significa essa porção? Shoftim. Essa porção, ela é denominada juízes. Mas começa assim: você nomeará juízes e guardas para si, para cada uma de suas tribos, em todos os seus portões da cidade. E aqui nós compreendemos que nos dias de hoje não existiria lei ou não existiria utilidade para um juiz se esse juiz não estivesse na presença de guardas. Então, nós devemos também nos recordar que existe uma passagem de Isaías onde ele nos diz, no capítulo 1, versículo 26, eu restaurarei os juízes como eles eram anteriormente, seus conselheiros, como eles eram no começo. E aqui é interessante, porque Isaías, quando faz uma referência à Torá, ele faz a referência apenas aos juízes. E aqui existem algumas interpretações diferentes que a gente deve encontrar. Primeiro, nós hoje estamos organizados ao redor de todo o mundo através dos tribunais e da respeitabilidade às leis. Então, não é novidade hoje nós encontrarmos tribunais, nós encontrarmos todas as sociedades do mundo organizadas ao redor de leis. Mas no passado não foi assim. No passado, nós encontramos a humanidade bastante dispersa e aquilo que apenas ponderava e organizava as sociedades era a força, geralmente, de um monarca. Nós vamos rever isso como um monarca. Ou a força do mais forte. Nós encontramos líderes sendo constituídos e destituídos através de elementos sempre envoltos em força. Aqui, a Torá coloca os juízes para servirem a uma lei escrita e não para organizarem a sociedade segundo a sua vontade pessoal, o que passa a ser uma novidade desde Hammurabi, na antiga Babilônia. O Código de Hammurabi é o primeiro código de leis que nós encontramos ali instituído, trazendo mais de 240 leis descritas e que estavam expostas em pedra, em praça pública, para que as pessoas pudessem entender o conceito legal dos direitos administrados, não mais pela presença desse rei, Hammurabi, mas agora a partir de um código que ele, como rei, também deveria instituir. Quando Moisés dá a continuidade de uma pequena revelação de leis civis que se organizam ali na antiga Babilônia, nós vemos a primeira revelação no sentido do qual trouxe o Jorge Elahá. A humanidade estaria mais uma vez revendo leis escritas na pedra, porque no papel elas podem ser reimpressas e modificadas. Na pedra, elas se tornam estáticas. E isso significa dizer que o povo de Israel estaria orbitando ao entorno das leis. E os diversos descumprimentos, esses iriam encontrar aquilo que nós denominamos como lei de causa e efeito. Mas como traz dor, por vezes na linguagem parabólica, nós lemos isso no Antigo Testamento como a punição, como mãos fortes. Nós encontramos isso como, de alguma forma, Deus se irando com os homens. Mas isso tudo é uma parábola e uma forma de dizer que, na realidade, a dor foi oriunda do afastamento das leis. É o que nós entendemos como parte do conceito da dor, trazido e muito bem explicado por Leon Denis, quando nós nos afastamos da lei por
tantas vezes. Somos, assim, esgotados nas múltiplas tentativas de Deus em nós readmitirmos e reconciliarmos com a lei, nós então poderíamos encontrar a dor. Porém, diante desse movimento de organização do povo de Israel ao entorno de leis verdadeiramente importantes, hoje a humanidade caminha 3.500 anos depois para a fiel consideração desses mandamentos. Então, por exemplo, mesmo em tantas sociedades que se encontram desprovidas de entendimento das leis em geral, nós vamos encontrar o não adulterarás como algo importante. Nós vamos encontrar o Código de Leis de matrimônio espalhados por todo o Ocidente e por todo o Oriente. As leis que envolvem o matrimônio são leis que estão consideradas ali nos 10 mandamentos. Quando nós vemos, por exemplo, as leis, não matarás, por vezes nós podemos até mesmo usar o nosso sofismo para trazer essa realidade à tona, mas todo aquele que assim exerce um homicídio, um assassinato, que não seja em legítima defesa, lesa e fere gravemente a lei divina, diz André Luiz, causando ondas de acusação no próprio fluido cósmico universal. Então nós estamos falando de organização de sociedade em torno de lei. Isso é o contexto e a interpretação que nós encontramos aplicáveis no dia a dia e na organização da sociedade. Mas, por outra forma, nós também estamos encontrando esse versículo dizendo que adentre por todos os portões. E os sábios da Torá vão questionar que portões são esses. Esses nós podemos entender que a lei deve se encontrar para os reis, para os servos, para todos. Mas também nós devemos encontrar os portões da alma, como os atributos do espírito, onde por vezes nós somos sofistas e procuramos nos enganar com a hipocrisia, com muitas vezes até mesmo o sentimento de culpa, nos paralisando do processo que nós espíritas adoramos chamar de reforma íntima. Adentrar com a lei para todos os portões, vão dizer os sábios, não é apenas que a lei esteja disposta para absolutamente toda a sociedade física, mas entra na condição e na interpretação de trazer a lei divina a todos os portões e a todos os recantos de minha alma, mesmo naqueles que ainda às vezes eu faço os meus esforços para manter na escuridão. Mas por que a gente falou de Isaías, dizendo que então no futuro seriam restituídos os shoftim, os juízes, e ele não trouxe a citação guardas e juízes, shotrim e shoftim. Isso é porque nós encontramos a era messiânica, assim denominada pelo judaísmo, e para o espiritismo, o mundo regenerado, não em regeneração, o mundo regenerado, como não mais necessitando de agentes da lei que venham instituir ordem, porque a partir do momento em que a era messiânica se instaura em nosso espírito, o reino dos céus se instaura no espírito de todos que habitam a terra, não mais será necessitada esses elementos, essas condições para fazer-se cumprir a lei. Agora, só por curiosidade, é interessante que os sábios, muitas vezes, da Torá, eles vão escrever, inclusive o Rebbe de Lubavitch, que traz um grande texto sobre a razão do nome dessa porção, ele vai falar sobre o bastão e o chicote. O que é o bastão e o chicote? Que nós vamos encontrar aqui a lei de causa e efeito
como sendo uma forma natural de se instaurar em nossas consciências, portas adentro do espírito, meios de despertar para a condição e o entendimento da lei. O que é isso, Álvaro? No Egito Antigo, nós encontramos o chicote como sendo o livre-arbítrio, a gente pode bater. E o bastão, ou o cajado, como sendo aquele que busca. Então é a lei de causa e efeito, constituindo um meio de que um dia nós venhamos a conviver em uma sociedade justa, segundo o ponto de vista divina. Mas enquanto isso, enquanto não estamos todos regenerados, aqui a Torá estipula a necessidade de tribunais físicos e de tribunais conscienciais para o nosso espírito. Queria fazer um comentário aí, por favor, que é o seguinte. Professor Severino Celestino, o totalitarismo foi uma forma de governo muito presente na história. No absolutismo francês, nós tivemos a figura de Luís XIV, que dizia: o Estado sou eu sou o Estado sou eu. E até no século XX, nós tivemos vários governantes que governaram pela sua cabeça, numa total condição de arbítrio, de decidir as coisas pela sua vontade e não por um código de lei estabelecido. Quando a gente vê isso e observa como a sociedade judaica se organizou, em que se criou um conjunto de leis, diz, isso tem que ser obedecido. Tudo tem que ser feito conforme essa lei. Os teus juízes têm que obedecer isso aqui. Quando o rei apresentava um comportamento que feria essa lei, o profeta ia lá e dizia assim: o senhor está errado, o senhor não pode fazer isso, e botava o cara de volta dentro do trilho. Então, o que a gente vai observar aí? Uma estratégia da espiritualidade em estabelecer uma espécie de governo constitucionalista, considerando a Torá como se fosse uma espécie de constituição. Então, aqui está o Código Civil, o Código Penal, Processual Civil, o Código, todos os códigos estão aqui. Isso aqui está a Constituição do meu Estado. Todo mundo tem que obedecer isso aqui, tá? Todo mundo tem que obedecer isso aqui, porque isso aqui é vontade de Deus. Então, eu dou a esse texto um aspecto de que é exatamente isso que Deus quer que seja feito, todo mundo segue a regra, e eu acabo com a pessoalidade dos julgamentos, a pessoalidade da governança, e estabeleço uma forma de governar muito adiante do tempo. Considera assim, professor Severino? Perfeitamente, Jorge. E eu tenho mais um detalhe. A Torá, ela coloca os seus preceitos e muitos mandamentos, ela diz assim, ad leolam, ou seja, para sempre. Que aquilo é um código perpétuo. O Álvaro está aí que sabe disso. Quando o mandamento tem leolam, é para sempre. Não pode vir quem vier. Tem que se... Cláusula pétrea. Tem que se submeter. É por isso que a Torá é um código, como diz Emmanuel, civil e moral para todos os tempos e para toda a humanidade. Não é só para o povo hebreu, ela é aplicável a toda a humanidade. Imagine que os dirigentes do planeta seguissem esse código. Como é que o mundo estaria? Sim. Não é? Isso a gente... E tem detalhes interessantes aqui que eu queria até, dentro da sua pergunta, adiantar aqui no versículo 17. Primeiro, no 16, ele diz para não multiplicar para si os reis, né? Cavalos. Por que não? Porque o Eterno vos tem dito, nunca mais voltarei a esse lugar. Que lugar? O Egito. E se você tivesse que adquirir cavalo, tinha buscado no Egito. Então, o código a ordem já mostra que eles não poderiam
terem muitos cavalos, porque o outro lugar que ele podia adquirir era no Egito, e eles não podiam voltar mais lá. Então, você observa que as observações e as ordens não são incoerentes. Elas se complementam, elas se potencializam. E tem o próximo 17. E não multiplicará para si mulheres, para que não se desvie o seu coração, e prata e ouro não multiplicará muito para si. O que é que vocês... Eu queria ouvir Álvaro e Jorgito sobre esse versículo. Só o 17. A repercussão, o que é que a gente pode observar desse versículo 17. Leia aí, Álvaro. Você está soltando. Inclusive, professor, essa foi um caminho, né, da qual o rei Salomão foi questionado sobre os cavalos e sobre as suas concubinas. Isso. E Davi também, né? E ele sofreu muito por isso e teve a censura de um médium, um profeta, Natan, que foi convocado para criticá-lo, uma vez que, como disse Jorge, qualquer pessoa não tem autoridade para condenar o rei. Sim, no caso, Davi já era rei, né? Que foi o segundo rei de Israel. Mas ele multiplicou mulheres e Salomão também. E isso foi contado para eles como um ponto negativo. Jorge, está sem som, meu filho. Eu queria lhe ouvir. Eu não ouvi, professor. Pode repetir, por favor? Não ouviu. Eu queria que você visse aí o versículo 17, que o Alvo já falou, nesse capítulo 17, o 17, duas vezes. Não multiplicareis para si mulheres. Eu falei do 16 primeiro, com relação aos cavalos, porque se eles tivessem que nunca mais voltareis a este lugar, e está aqui entre aspas, né? Somente não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Eterno vos disse, nunca mais voltareis a este lugar. O outro lugar que eles podiam adquirir cavalos era no Egito. Então, ele já colocou uma ordem aí para que ninguém aumentasse, para poder evitar deles irem ao Egito. Foi uma amarração. E no 17, ele diz, não multiplicarei para si mulheres, para que não se desvie o seu coração, e prata e ouro não multiplicará muito para si. Aí esse versículo 17, o Alvo já fez um comentário, e eu queria ouvir a tua observação sobre ele. Olha, a biologia diz que toda a possibilidade de criação de macho e fêmea decorre do homem, que tem 50% de espermatozoides X e 50% de espermatozoides Y. Quando Deus criou essa característica no corpo da criatura, do ser humano e dos outros animais, ele não precisa ficar preocupado com o fato de ter muita mulher ou muito homem em alguma população, porque a tendência é que toda a população se desenvolva com 50% de machos e 50% de fêmeas, porque 50% vai ser XX e 50% vai ser XY, correto? Então, em toda a população, pode ser na Ásia, na Oceania, na África, onde for, as populações se desenvolvem com 50% de homens, 50% de mulheres, com uma ligeira predominância de mulheres, porque o cromossomo X tem algumas características que inibem determinadas doenças, o homem vai à guerra, vive de maneira mais perigosa, vai menos no médico e tal, portanto, tem uma discreta condição de maior de mulheres e de homens, mas as populações elas têm a tendência de ter uma igualdade. E isso leva ao monoteísmo, porque se eu tenho número igual ao número de homens, automaticamente eu tenho uma igualdade dos sexos. O que significa multiplicar o número de mulheres? É fazer isso de forma artificial,
Porque, de forma natural, a minha população ela vem equânime, machos e fêmeas na mesma quantidade, conduzindo para a monogamia. Falei monoteísmo. Para a monogamia. Então, não se multiplique as mulheres no seguinte sentido: não vai buscar fora, não faz haréns, não te volta para a prática poligâmica, não promove ir nos outros povos e buscar só as mulheres deles para trazeres para o teu povo. Primeiro, porque você cria um desequilíbrio e automaticamente você desequilibra a igualdade de sexos e vai aumentar a possibilidade de uma sociedade poligâmica, o que não é legal. E segundo, é que na medida em que você tem uma quantidade maior de mulheres em relação ao número de homens, não só a questão da poligamia se estabelece, como o fato de que a gente já viu lá no Levítico, que não foi em Deuteronômio mesmo, foi Deuteronômio, que não se casasse com mulheres de outros povos, para que ela não corrompesse os filhos e os afastassem os filhos de Deus. Então havia uma preocupação muito grande de que as mulheres casassem dentro da comunidade judaica para que se mantivesse os costumes, né? Até hoje é assim. Há um apelo muito grande para que as pessoas casem dentro da comunidade. O Álvaro deve ter recebido 50 mil convites para casar, zuglar, fazer um zuglot. Eu que sou feio, professor, feio e pobre, e sem perspectiva nenhuma, coitadinho. Eu não podia visitar minhas primas, que as minhas tias ficavam tudo doidas empurrando minhas primas para cima de mim. Imagine o Álvaro, né, bonito, charmoso, elegante, né? Eu, coitado. Então, essa condição de fechamento assim que a gente percebe que a idade afeta a visão. Então, essa ideia de não trazer as mulheres é o seguinte: fecha a comunidade, pelo amor de Deus, não traz ninguém de fora, não abre espaço para a poligamia. Eu garantirei para você número de mulheres igual ao número de homens, isso é fato. Uma população muito grande vai ter sempre essa igualdade, e se vocês tiverem, não só degenerará a qualidade da cultura, como também facilitará o aparecimento da poligamia. Eu também penso assim, e me lembro, como o Álvaro levantou aí, de Davi e Salomão, né? Que, como reis, eles abusaram muito desses dois pontos. Né? Você lembra lá de Natã indo condenar Davi pelo que fez a esposa de Urias, seu general, né? O desequilíbrio que surgiu ali e também a colheita, né? Colheita que não foi boa para Davi mesmo, porque ele, primogênito dele, vamos dizer assim, entre aspas, Deus tomou para mostrar para ele, e a colheita, ele mesmo rei de Israel, ele não tinha privilégio, ele estava submetido à lei universal e àquilo que tinha sido recomendado. Está sem som. Se ele tinha 300 mulheres e 700 concubinas, tem 1.000 homens, 999 homens que não tem ninguém. Porque na população a quantidade de homens é igual de mulheres. Claro que ali tinha as guerras que facilitavam, né? Algumas culturas poligâmicas, elas estão apoiadas exatamente na questão da guerra. Aqui no Paraguai mesmo, e eu não estou falando mal do Paraguai, logo após a Guerra do Paraguai, o número de homens era tão baixo, em função da guerra, do massacre que aconteceu com a Tríplice Aliança sobre o Paraguai, que não tinha homens para povoar o país. Então, a legislação, naquela época, abriu espaço para a poligamia. Um homem poderia ter mais de uma mulher para ver se repovoava o país, que ele tinha ficado à míngua. Então, isso acontece em algumas culturas onde a mortalidade dos homens é muito elevada por diversos fatores,
E aí você acaba facilitando esse tipo de circunstância, né? Mas a igualdade numérica dos sexos, como diz o Livro dos Espíritos, já é um indicador, a monogamia é o sistema ideal para a relação entre as criaturas. Juiz e polícia designarás para ti em cada uma de tuas tribos, em todas as tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá, e julgarão o povo com reto juízo. Sim. Quero voltar nesses pontos aqui, daquela questão que a gente estava comentando, do quão vanguardista é a proposta de Israel de oferecer um governo baseado numa lei. Porque mesmo no século XVI, século XVII, século XVIII, o absolutismo dominava a Europa, em que os reis eram aqueles que determinavam, de acordo com o seu humor, se o cara morria ou vivia. Não tinha lei. O Estado sou eu. No século XX, nós temos até hoje pessoas que decidem as coisas ao arrepio da lei. E na época de Moisés, o apontamento de que eu vou fazer uma lei e todo mundo vai seguir. O rei vai seguir essa lei, o rei vai seguir, os sacerdotes vão seguir essa lei. E pronto, acabou. Eu acho isso magnífico, porque é a compreensão de um sistema constitucional muito antes do João Sem Terra. João Sem Terra constituiu a primeira constituição no planeta, né, segundo se diz na Inglaterra. Não, a Torá, com esse ponto aqui, ela vem como o texto a ser seguido e que ninguém pode mexer, e acabou-se. Prego batido, ponta virado. Veja só, Elias que fez aquela pergunta sobre a existência de Moisés, olha só Elias, olha como é interessante, Elias. Veja que a gente vai atrás, não de pessoas, mas da sabedoria que o texto tem. E olha como é sábio você estabelecer para um povo um modelo de governança que está acima da pessoalidade, que tem um código a ser obedecido. Não é lindo você ver um povo que se rege por um texto que está colocado dentro de uma perspectiva que deve ser obedecida? Não é lindo você ter esse modelo? Eu não vou dizer que é democrático, porque ele não é bem, ele é teocrático, né? Porque não foi o povo que escreveu essa lei. Essa lei veio de Deus, de cima para baixo, e acabou. É isso aqui, prego batido e ponta virada. Mas o texto está posto, cara. Você não pode desobedecer o texto que está colocado. Eu acho isso magnífico. E aí, Elias, olha como é interessante a gente pegar a sabedoria que o texto tem e vendo, independente de pessoas e personagens, a magnitude desse conhecimento para a humanidade. Tem uma coisa aqui muito interessante, que é nesse versículo 19, no próximo, que eu acabei não lendo, eu comentei o 18, que é: não perverta a justiça, não demonstre favoritismo. E é interessante que esse favoritismo que é trazido é sob o conceito da justiça divina. E lá no livro de Êxodos e Números, a gente viu que o favoritismo, muitas vezes, ele pode acompanhar até mesmo, por exemplo, em um caso que é trazido na discussão da lei, uma pessoa extremamente rica, que vamos assim, encontra-se num julgamento, contra ela está uma pessoa extremamente pobre, e, nesse caso, não existe provas o suficiente. E a lei, aqui vai ser trazido a ideia de que, muitas vezes, nós podemos ser tendenciosos, inclusive ao mais pobre, e que a gente poderia fazer um julgamento equivocado, falar, olha, ele é tão rico que não vai fazer diferença ele pagar tão pouco. Mas a lei adverte que não realizar favoritismo é ao mais poderoso e também ao mais necessitado, que a ideia de justiça diante de um tribunal é verdadeiramente a igualdade. E aí ele fala, não aceite o suborno, nem mesmo para julgar corretamente. Ou seja, toma cuidado, porque muitas vezes a primeira de todas as corrupções, ela existe uma aceitação e uma razão justa aos olhos da lei. O suborno cega os olhos do sábio.
E aqui esse subverte as palavras justas. como ele é interpretado, professor, eu estou colocando à luz da doutrina espírita. Magnífico. Perverte as palavras legítimas. Sabe como ele é colocado, professor? Ele é colocado... Nossa, bicorporeidade. Desdobrou. Tira um aí, Adriano, porque esse outro aí já não sou mais... Aê! Sabe como é colocada aqui essa ideia do suborno, do ponto de vista espiritual, pelos rabinos? Aqui ele fala do julgamento da nossa consciência, porque tem o tribunal, ok, na posição de um juiz, vamos imaginar, né, com a toga nos dias modernos, e a condição de não receber nenhum tipo de benefício da população pela execução, inclusive devida do seu dever. Então, no caso, nenhuma homenagem poderia ser prestada, segundo a lei judaica, mas existe uma outra concepção, que é a concepção do julgamento da própria consciência para conosco. E aqui ele vai dizer, vai trazer o conceito que para nós é muito semelhante à fascinação, que muitas vezes esse suborno é o processo egóico de perverter a lei para que nós sejamos beneficiados diante do dever que devemos cumprir. Ou seja, para não cumprir com o dever da caridade, para não cumprir com o esforço, para não cumprir com o trabalho em favor do bem, para não cumprir com a disciplina do estudo, para não cumprir com os elementos que me trazem crescimento, eu acabo me auto-subornando com os elementos que são muito semelhantes aos elementos da fascinação, no sentido aqui da obsessão, mas uma auto-obsessão. É claro que essa auto-obsessão pode se desencadear futuramente em processos de fascinação mais conturbados. Então, olha que coisa interessante. Cuidado para não perverter as palavras legítimas aos olhos dos sábios com a nossa inteligência demasiada. Persiga a justiça. E esse perseguir a justiça é viver a lei na sua essência. E aqui a gente escreve justiça, mas nós podemos nos lembrar tzedek, tzedek, tidov lemaam, que aqui é a justiça no sentido de tzedaká, é a justiça divina, e não é a justiça apenas dos homens, mas aqui é a justiça com a conexão divina. A palavra que está colocada é tzedek, que vem de tzadik, e que vem de tzedaká, e quem cumpre a justiça é o justo. E se a gente quiser entender quem é o justo, abra o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, e você vai saber o que é cumprir a justiça e como nós nos subornamos por visualizações, por aplausos, por posições de maior conforto, por não legitimarmos a entrega necessária diante do trabalho e assim por diante. Fantástico, Álvaro. Muito interessante. É uma questão de justiça consciencial. Essa aqui é a palavra. Não é a justiça da lei. Não é a justiça que pode ser subornada. É aquela que você não pode mexer, porque é você que diz a você mesmo que é impossível você agir de forma diferente. É aquilo que dizia o pai de Abigail, Gesiel, que ele se sentia um justo, sempre cumpriu a lei de justiça, de amor, como você diz no Evangelho, de justiça, amor e de caridade. É o homem de bem. Pois é. Finalizando, reta final. Vamos finalizar. Álvaro faz a prece. Posso fazer. É sempre muito feliz esse clima de fraternidade, esse encontro de corações amigos, a construção do conhecimento que se dá
na interação dos nossos psiquismos, somados a mentores do plano espiritual, que dilatam, inspiram e trazem suas contribuições tão importantes e amorosas, fazendo com que, por detrás da letra, venhamos a encontrar um espírito, ou melhor, o próprio espiritismo, o próprio cristianismo redivivo, onde nós angariamos forças, compreensões para a continuidade do trabalho que recebemos a incumbência. Que todos aqui reunidos possamos estar amparados pela espiritualidade superior e que os nossos lares, onde quer que nós estejamos, sejam preenchidos de luz, que os nossos espíritos, diante de tudo que foi oferecido por tantos missionários da antiguidade, e hoje, sem os véus que um dia obscureceram o entendimento, sob a luz divina da doutrina dos Espíritos, podemos reencontrar com o nosso passado, abrindo um novo horizonte para o futuro. O futuro de fraternidade, o futuro de respeitabilidade, o futuro de amor ao próximo, e um pouquinho desse futuro vivemos quando aqui nos encontramos. E quando, com singelas palavras, brincadeiras amorosas e, por que não, com gargalhadas inesquecíveis que expressam o amor que tem sido construído entre cada um daqueles que acompanham essa live, que participam pelo chat, que ouvem posteriormente, e entre nós participantes. Que Deus possa nos amparar e que sejamos todos abençoados pelo amor aqui constituído. Que assim seja.